Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, o ônibus que o Galego e o pessoal vai percorrendo aquela floresta, mas então o ônibus passa por cima de uma pedra. Por causa disso, o ônibus quase acaba tombando. O cara diz pro motorista dirigir com mais cuidado. O motorista fala que se ele consegue fazer melhor é pra ele ali dirigir. Eles estão em uma área montanhosa, recheio de pedras por ali. O motorista começa a olhar pra frente. Apesar do farol estar ligado, ele não consegue enxergar muito bem o que tá na frente dele. É aí que ele percebe uma pessoa parada no meio da estrada. Começa a gritar, se perguntando como isso é possível, começa a pisar no freio e para o ônibus no meio da estrada. Galego pergunta o que ele tá fazendo. O cara fala que viu o Chon logo ali na frente. Galego fala que isso não é possível. Como é que aquele cara conseguiu chegar ali tão rápido? E além disso, foi mais rápido do que o próprio ônibus. Xiaoxin começa a chamar pelo irmão dela. O cara tampa a boca falando pra ela ficar quieta. Pergunta pro Galego o que eles vão fazer. Se aquela menina ficar chamando o irmão, ele vai aparecer uma hora ou outra. De repente, os cacos de vidro voam no rosto dele. O Chon deu um pulo e entrou pela janela do ônibus. O cara ficou olhando pra ele apavorado. O Chon não tá nem um pouco afim de conversar. Já dá um jab direto na cara dele. O figurante voa pra longe. O outro fala que agora a situação deles não é nada boa. O gordinho desmaiou com aquela pancada. Vocês acham mesmo que eu iria deixá-los escapar? O Chon vai até a Xiaoxin e desamarra ela. Xiaoxin, não se preocupe, eu tô aqui agora. Peraí, o que foi isso no seu rosto? Xiaoxin fala que tava doendo, mas agora não tá doendo mais, já que o irmão dela tá ali. Galego começa a segurar a morena. Diz pro Chon ir embora agora mesmo. Ele não vai repetir duas vezes, é pro Chon ir embora dali. Se o Chon não for embora, ele vai ter que fazer isso. Eles estão determinados a morrer juntos ali. O Chon fica em silêncio, começa a dar um suspiro. A Xiaoxin tinha me dito antes, você tinha cortado a perna da Qinli pra poder salvá-la, não foi? Fiquei pensando nisso por um tempo. Mesmo que você não seja um ser humano decente, parece que você tem algo a proteger. Mas agora você tá tentando machucar a pessoa que antes você queria proteger. Por que você faria algo desse tipo? Galego grita dizendo pro Chon não se aproximar deles. Se ele se aproximar mais um pouco, vai acabar com a Qinli. Xiaoxin fala pro Galego soltar ela. Galego pergunta se o Chon não sabe por que ele é assim. Originalmente ele era um orgulhoso filho do céu. Mesmo em um mundo pós-apocalíptico, se ele quisesse algo ele poderia ter. Mas tudo isso foi arruinado pelo Chon. Começa a rir, diz que não é tão difícil assim de entender. Ele protege aquilo que ele quer, mas se ele não conseguir ele vai destruir. Pergunta se agora o Chon entende. Qinli começa a segurar no braço do Galego. Galego se pergunta o que ela tá fazendo. Morena diz que já falou pra ele antes, odeia quando ele é arrogante desse jeito. Ela fala pro Chon que já deve ter se passado bastante tempo, parece que ele não lembra como ela era antes. O Chon fica olhando pra ela. Morena diz que tá tudo bem, que vai ajudar ele a lembrar. Ela não é esse tipo de pessoa que não consegue se defender sozinha. Enfia o dedo bem na ferida do Galego, aquela que a flecha tinha acertado. Ela não é o tipo de pessoa que fica esperando pra alguém salvá-la. Consegue muito bem resolver as coisas sozinha. O Chon começa a se impressionar. Morena dá um empurrão no Galego, em seguida dá uma joelhada na ferida. Galego cai no chão e ela fica pressionando ele. Fala pro Galego que parece que ele entendeu uma coisa errada. Foi tolerante com ele não porque sentia medo. Em vez de ficar resistindo, ela tem algo muito mais precioso, algo que ela deseja proteger. O Chon fica sorrindo pra ela. Xiaoxin fica impressionado com as artes marciais dela. Ela e o Chon diz que a Qinli mandou muito bem. Minutos se passam e eles voltam pra caverna. O Chon joga o Galego no chão. Os amigos do Galego perguntam se ele tá bem. O cara atrás do Grisalho pergunta o que eles vão fazer com o Galego. Grisalho fala que só tem uma opção, acabar com ele. Figurante pergunta pro Grisalho o que ele tá tentando fazer. Se ele acabar com o chefe dele, ele não vai poder entrar na cidade. Grisalho fala que odeia quando as pessoas ficam chantageando ele. De qualquer forma, ele não pretende ir pra aquele lugar. Assim que ele ia dar uma cutucada no Galego, o Chon segura a mão dele. Grisalho, antes de você acabar com esse cara, me fale mais sobre essa cidade B. Grisalho diz que se o Chon quiser saber, tem algo pra mostrar pra ele. Essa maleta é aquela que você tava, o que tem aí dentro? Grisalho diz que é um baú de tesouro, todas as novidades que ele quiser saber tá ali. Começa a abrir a maleta. Do nada, um monte de roupa e brinquedo sai de lá de dentro. Você tá dizendo que os seus tesouros são essas roupas fedorentas? O que? Você vai usar essa meia pra sufocar os zumbis até a morte? Grisalho fala que não é isso, tá bem ali debaixo das roupas. É daquilo ali que ele tá falando. Começa a ligar o rádio. Rádio fala que aquela mensagem tá sendo enviada da cidade B. Eles ainda estão ali, a base não foi destruída, há muitos suprimentos e defesas pra cidade. Se alguém puder ouvir aquela mensagem é pra eles irem direto pra cidade B. Ainda há espaço para mais de 20 mil pessoas na cidade. Grisalho diz que essa é a mensagem que ele recebeu há um mês atrás. Não conseguiu ouvir tudo claramente por causa da deteriorização do rádio. Havia outras mensagens ali no rádio, mas não dá mais para escutar. Esse aqui é um modelo de 2009 com a rara função de gravação. Realmente foi há muito tempo atrás.
Mas o que a cidade B tem a ver com aquele galego? Grisalho pergunta se tá falando daquele cara, e isso é muita coincidência. O governante da cidade B é o pai desse cara. Seu panaca, quem foi que deixou você rir? O Chon já dá uma pancada na testa. Grisalho diz que só assim ele vai parar de ficar se exibindo. Figurante diz pra não tocar no chefe dele, caso contrário, quando eles chegarem na cidade B, eles serão punidos. Definitivamente, quando ele chegar lá na cidade, ele vai contar pro pai do galego. Ah, então parece que temos um cagueta aqui com a gente. Eu sei um jeito muito fácil de resolver isso. Grisalho, abaixa essa faca, já tem muitas pessoas mortas rondando por aí. Não acabe com eles, esses caras até que pode ser útil. Parece que vai demorar bastante até chegarmos nessa cidade B. Não podemos deixar essas mulheres e crianças ir caçar alimentos. Galego do nada grita falando que se o Chon quiser acabar com ele, pode acabar. Pergunta se o Chon só fica falando, parece que ele não tem colhões de fazer isso. O quê? O que você disse? Figurante diz que o Chon tá se aproximando deles. Galego, você realmente deseja morrer? Galego fala que é melhor morrer do que ser o capacho dele. Bem, eu tava aqui pensando, quando é que você vai morrer? Será que vai ser agora? Começa a segurar na cabeça do galego, bate bem na parede. O pessoal em volta olha surpreso. Pergunta por que o Chon fez isso, começa a chorar chamando pelo chefe dele. O Chon de propósito acabou batendo na parede e não na cabeça dele. Galego começa a olhar pro Chon. Por que você tá fazendo esse rosto assustado? Talvez seja agora que você vai morrer. Dá um soco bem do lado da cabeça do galego. Parece que eu errei, deixa eu tentar de novo. Galego fica gritando. O Chon dá um soco, mas o galego se esquiva. Começa a correr pra perto dos figurantes. Galego, parece que você não conhece o significado de morte. Você se acha muito corajoso dizendo que estava preparado para morrer. Você não conhece o que é a morte de verdade. Quando você morre, tudo fica silencioso e escuro. Você não consegue sentir falta das pessoas, não tem como chorar. Galego, você nunca saberá o que é isso, a não ser que você morra um dia. Quando você experienciar isso, você vai entender. Todas as coisas que você ama, todas as coisas que você acha bonitas sendo destruídas pouco a pouco. A razão pela qual você diz não ter medo é porque sente que a morte só acontecerá em um momento. Na verdade, você tem muito medo, só não quer admitir. Então, se você realmente quer morrer, seja honesto, afinal você já está me irritando. Eu não sou uma pessoa muito paciente, da próxima vez eu com certeza vou acabar com você. Vocês duas, venham comigo. Vamos pro ônibus, vai ser melhor pra vocês dormirem lá. O pessoal fica olhando pra ele saindo da caverna. Cabelo Azul pensa que o Chon não é a pessoa pra ficar se brincando, se ele quiser ele pode acabar com qualquer um. Grisalho diz que agora virou fã do Chon. Galego lá atrás pergunta se eles conseguem ver. Eles estão sendo liderados por aquele tipo de criatura. Um zumbi que fica brincando com eles, que pode esmagá-los até a morte a qualquer momento. Criança fala que tá com muito medo. Galego diz que eles não vão sobreviver até ir pra cidade B. Grisalho ri e fala que isso é bem interessante. Tá realmente impressionado com aquele cara. Existem muitos cachorros loucos assim como o Galego, mas parece que o Galego não percebeu que é ele que é o chefe ali. Grisalho dá uma bicuda no Galego falando pra ele sumir da sua frente. Enquanto isso, do lado de fora, Xiaoxin brincando na água fala que a lua tá embaixo dos pés dela. Começa a chamar a Tin Li. Tin Li diz pra ela tomar cuidado. Aquela água deve estar fria, ela pode pegar um resfriado. Morena começa a olhar pro Chon, agradece a ele. Ela realmente está muito grata por ele ter procurado por ela. E grata também por ele ter continuado mesmo, apesar de ter se transformado. Ah, agora que você falou, deixa eu te mostrar algo. Tin Li fica surpresa depois que vê aquilo. Aquela faixa era o que ela usava na perna antigamente. Isso aqui tava na boca de um zumbi lá naquele lugar. Foi a única coisa que eu vi quando acordei. Naquele momento eu pensei que aquele zumbi tinha devorado você e a Xiaoxin. Todas as minhas esperanças tinham sido destruídas. Naquele momento eu não tinha entendido por que a pessoa que eu arrisquei a minha vida foi morta tão facilmente. Mais tarde eu percebi que tinha me transformado em um zumbi também. Me transformei em um monstro que come humanos. Quando eu percebi aquilo, fiquei mais desesperado ainda. Até agora eu não consegui entender porque o destino me fez ficar desse jeito. A única coisa que eu pude fazer era procurar por você e a Xiaoxin cegamente. Pensei que em algum lugar ainda encontraria vocês. Eu tinha imaginado o pior resultado, que ambas de vocês estariam mortas. Mas felizmente eu consegui encontrá-las, perceber que vocês estão bem, isso me deixou muito feliz. Sou eu que deveria te agradecer, Tin Li. Obrigado por ter continuado viva. Obrigado também por ter mantido a Xiaoxin viva. Tin Li começa a acariciar ele, falando que tá tudo bem, ele não precisa chorar. O quê? Chorando? Eu não sei do que você tá falando. Depois que eu me transformei em um zumbi, eu parei de chorar há muito tempo atrás. Tin Li pergunta se isso é ruim. Embora ele tenha se transformado em um zumbi, continua vivendo como humano. Além disso, ele protegeu ela e a Xiaoxin. O que importa é que ele esteja vivo. Pergunta se esse não é o melhor cenário possível. Assim que os dois estavam prestes a se beijar, Xiaoxin fala que o grande irmão tá tentando morder a Tin Li. O Chon fica bravo dizendo que não tava tentando morder ela, que é pra Xiaoxin brincar em outro lugar. Xiaoxin cochicha pra Tin Li falando que não é pra deixar o Chon morder a boca dela. Se morder a boca dela, ela pode se transformar em um zumbi também. O Chon fala pra Xiaoxin sair dali logo. De repente uma faca vai voando na direção dele. Rapidamente ele já segura a faca. Grisalho que jogou ela na
direção do Uchon, pede desculpa por interromper o momentinho deles, diz que uma hora dessa eles estão nesse romance no meio do mato. O Uchon fala pro Grisalho que ninguém chamou ele, que é pra ele meter o pé dali. Grisalho fala que tem um motivo pra ele ter ido ali. Se o Uchon quiser conquistar as meninas, ele tem que mudar um pouco esse penteado dele. O que você tá planejando, hein? Grisalho fala que só quer dar um tapa no visual dele. Nisso, alguns minutos se passam. Grisalho fala que tá um pouco diferente do que ele tava imaginando. O que você quer dizer com isso, hein? Pera aí, você não esculhambou meu cabelo, não é? O pessoal em volta começa a segurar a risada. Falam que não aguenta, aquilo ali tá muito engraçado. Parece um zumbi que foi pra escola militar feminina. Grisalho, você tá tirando uma com a minha cara? O que foi que você fez com meu cabelo? O Uchon vai se aproximando do lago. Percebe agora a armada que o Grisalho fez no cabelo dele. Do nada o Grisalho puxa o celular e tira uma foto dele. Grisalho, eu vou acabar com você, apaga logo isso. Enquanto isso, lá na caverna, um dos amigos do Galego começa a passar mal, cai no chão falando que tá com muita fome. O pessoal em volta fica assustado dizendo que uma pessoa morreu ali. O cara atrás do Grisalho fala que aquele ali tá sofrendo com os efeitos. Qualquer um que consuma carne de zumbi e ficar sem comer por um tempo vai acabar morrendo. A carne de zumbi é algo que realmente não deve ser comido. Cabelo Azul pensa que não é muito sábio comer a carne de zumbi. Quem foi que inventou isso? Embora algumas carnes possam transformar instantaneamente a pessoa em um cadáver e outras não conseguem, mas aquela carne é muito tóxica. O que eles viram até agora, o principal efeito colateral mais tóxico da carne de zumbi, que não transforma as pessoas imediatamente, pode causar vício nela. As pessoas podem até não perceber nada de início, mas depois que o corpo consumir certa quantidade, o pessoal começa a ficar surpreso, se perguntando por que isso acontece. Um deles de repente coça o pescoço. Cabelo Azul continua falando que se consumir certa quantidade é só questão de tempo até a pessoa morrer. O pessoal começa a ficar em choque. Um deles pergunta quem foi que comeu a carne de zumbi. Aquele cara ali pode ser um deles. Provavelmente também aqueles caras que seguiram o Galego, todos eles comeram a carne. O pessoal fica culpando uns aos outros, falando que eles comeram a carne. Grisalho ri, dizendo que a confusão já começou. O cara do lado dele pergunta pro Grisalho se o pessoal deles também não comeu a carne. Grisalho pergunta o que é que eles vão fazer, se eles querem que encontre alguns zumbis para aqueles caras comerem. Aqueles ali não tem mais solução, ele já era. O cara diz que mais algumas pessoas do grupo deles comeram a carne. Grisalho fala que não tem o que fazer. Além disso, quem é que se importa com eles? Acaba se esbarrando no Uchon. Se pergunta por que tem uma pedra na frente dele. Grisalho, por que você tá tentando fugir dessa situação? Seu pessoal também não comeu a carne? Grisalho pergunta o que ele tá falando. Se eu bem me lembro, um pessoal do seu grupo comeu a carne. A minha irmãzinha, Xiaoxin, também foi forçada a comer aquela carne, mas ela cuspiu e conseguiu sobreviver. Grisalho, me diga uma coisa, você realmente tá tentando desistir deles? Grisalho percebe e se pergunta onde foi que ele achou aquela roupa. Ah, isso aqui eu peguei dentro da sua mala. Grisalho fala que ele ficou todo bonitão. Pergunta pro Cabelo Azul se ele não sabe de alguma forma de salvar aquele pessoal. Afinal de contas, ele é um médico. Cabelo Azul fala que, segundo a lógica, o corpo humano depende de gordura para manter as funções. Para não queimar rapidamente, é preciso guardar gordura e calorias. Nesse caso, eles têm que encontrar carne para esse pessoal comer sem ser carne de zumbi. Grisalho pergunta se ele tá brincando, onde é que eles vão achar carne ali. Tempinho depois, eles encontram algo no chão lá fora. Grisalho fala que aquele ali é um esterco de um animal, provavelmente tá por perto. Do jeito que aquele esterco tá mole, parece que o animal fez aquilo ali recentemente. O Uchon fala pro Grisalho ficar quieto, ele só fica falando coisa nojenta. Grisalho diz que a floresta é muito grande, como é que eles vão encontrar esse animal? Grisalho, você tá cego? Não consegue ver bem ali? Grisalho fala pro pessoal que já eles voltam, que é para deixar o Galego preso. Assim que ele olha pra trás, fica surpreso. O pessoal conversa falando que aquele cocô tá bem fresco. Parece que tem muita gordura ali também. O animal deve ser grande e delicioso. Grisalho já dá uma pancada na cabeça deles. Galego lá atrás pergunta por que bateu nele também. Grisalho, para de enrolação, vamos logo. Pera aí, aquilo ali. Grisalho, dê uma olhada naquilo ali. Grisalho fica surpreso assim que vê. Aquilo ali parece ser sangue de animal. Se pergunta que tipo de animal é esse. Provavelmente não é um animal, é um monstro. Um cara começa a cutucar a carne, falar que isso é nojento. Aquilo ali tem um cheiro horrível. Grisalho se pergunta se esse bicho foi comido por zumbis. O John fala que acha que não é isso. Ao julgar pelos traços deixados no chão, parece mais um tipo de animal grande. Grisalho fala que tem patas grandes, que tipo de animal será esse? Provavelmente é uma vaca. Começam a escutar um barulho logo ali atrás no arbusto. Um javali sai dali correndo, começa a abrir a boca e fazer um barulho pra eles.
começa a correr na direção do Grisalho. Grisalho fala que esse cheiro é nojento. O Javali já tá em cima dele. Grisalho, vamos logo, você vai ficar parado aí. O Chon dá uma bicuda na cabeça do Javali. Grisalho não aguentou o fedor, botou tudo pra fora. Ah, sai fora, esse cara vomitou logo na minha mão. Grisalho pergunta por que o Chon jogou ele de repente. Você quer que eu te segure enquanto fica vomitando em mim? O que é isso? Grisalho fica xingando ele. Fala pro Chon tomar cuidado, bem atrás dele. Javali gigante vai indo com tudo pra cima do Chon. Prende ele no chifre e começa a empurrá-lo. Dá uma batida lá na frente na árvore. Essa coisa é bem mais poderosa do que eu achava. Javali começa a abrir a bocona. O Chon segura nas presas dele. Nisso o Grisalho começa a correr. Puxa aquela faquinha que ele guardou no bolso. E então dá um pulo pra cima do Javali. Em seguida dá uma estocada bem atrás da cabeça dele. Javali começa a fazer um barulho. Grisalho, o que você tá fazendo? Grisalho fala pro Chon se preocupar com ele primeiro. Começa a passar a navalha na mão. Pergunta se o Chon não tem vergonha. Mesmo sendo um zumbi com consciência, ele precisa dos outros pra acabar com esse Javali. O sangue do Grisalho entra dentro do olho dele. Grisalho, você fala demais. Não é como se eu não pudesse acabar com esse Javali sozinho. O Chon dá uma bicuda no pescoço dele. O Javali começa a voar pra trás. O Chon acabou esquecendo que o Grisalho tava em cima dele, ou fez isso de propósito. O Chon dá um pulo e segura na presa do Javali. E em seguida se impulsiona pra cima. Cai bem em cima do Javali e segura o Grisalho. Grisalho, você ainda não morreu, agora preste atenção. Veja se você consegue pegar um pedaço de madeira no chão. Grisalho avista um logo ali perto. Segurando no Chon, ele consegue pegar o graveto no chão. E em seguida passa o graveto pro Chon. Certo, agora deixa comigo. Joga o Grisalho pra longe. Javali dá um pulo pra cima dele. Agora eu acabo com você. Dá uma perfurada bem na cabeça do Javali. Diz que agora ele já era. Puxa o graveto e o Javali cai no chão. O pessoal pergunta se o Grisalho tá bem. Grisalho, você não morreu, não é? Grisalho fica com raiva xingando o Chon, perguntando por que ele o jogou. O galego ali do lado deles começa a escutar um barulho. Percebe que os matos ali tá se mexendo. Fala pro pessoal tomar cuidado, parece que tem outro Javali. Outro Javali? Isso não é possível, deixa eu ir lá ver. O Chon começa a mexer nos matos. Parece que realmente há javalis aqui. Não é apenas um, tem 4 deles. O pessoal fica surpreso por ter filhotes de javali ali. Parece que aquele javali de agora a pouco só tava tentando proteger os seus filhotes. O cara fala que aquele grande javali, apesar de ter se transformado em um zumbi, ainda queria proteger os seus bebês. Parece que é isso mesmo, amor materno é realmente tocante. Isso é uma pena. Uma criatura tão pequena e fofinha. Essas criaturas fofinhas, é uma pena, é realmente uma pena. Mas é uma pena também porque eu tô com muita fome. Itadakimasu. O cara fica chorando falando que aquela mãe deu a vida pelos filhotinhos, mas eles acabaram comendo eles. O cara fala que ele não precisa se culpar, é uma questão de sobrevivência. O pessoal em volta começa a sentir aquele cheiro. A mãe fala pro filho que eles estão salvos, parece que tem comida ali. Xiaoxin, eu colhi várias frutas lá fora, você pode comer, não é venenoso. Xiaoxin fala que ela não gosta muito de carne, prefere fruta. Galego e o pessoal fica em silêncio sentindo esse cheiro. Figurante pergunta pro Galego se aqueles caras não vai dar um pedacinho de carne pra eles. Parece que o pessoal deles também não tá muito bem. Eles vão acabar morrendo porque também comeram carne de zumbi. Galego fica em silêncio, se levanta e vai indo em direção ao Grisalho. Fala pro Grisalho que eles podem fazer um acordo se ele der carne pra eles. Grisalho começa a rir, pergunta se ele realmente quer fazer um acordo, parece que ele tá cheio de culhões, mas é uma pena pra ele. Eles não fazem acordo com cachorros, mas se o Grisalho quiser carne, ele sabe muito bem como é que os cachorros fazem pra pedir. Se o Galego rolar e abanar o rabinho, ele pode até pensar em dar uma carne pra ele. Então se ele quiser carne, vai ter que pedir direito, começa a empurrar o Galego. O pessoal do Galego pergunta o que o Grisalho tá fazendo, que não é pra ele ir tão longe assim. Pergunta se o Galego quer brigar. O Galego começa a pegar uma carne de dentro da panela, fala que aquilo ali cheira muito bem. Diz que se o Galego começar a latir, ele pode dar aquele pedaço de carne pra ele. Fica pocando de dar risada com a cara do Galego. De repente alguém bafa a carne do palito dele. Pergunta quem foi que fez isso. O Chon já aparece segurando o pescoço do cara. O pessoal do Galego fala que é o Xiaolong, o irmão deles, parece que ele tá se transformando. Galego pergunta se o Xiaolong tá bem. Ei, Cabelo Azul, me diga, esse cara aqui ainda pode ser salvo? Cabelo Azul fala que aquele ali já tá se transformando em um zumbi, mesmo que ele coma carne não vai adiantar de nada. Certo, eu entendi. O Chon começa a levar o cara. Galego pergunta o que ele tá fazendo. Fala pro Chon deixar o irmão dele na caverna. O que o Chon tá fazendo, tentando levar ele pra fora. Não é óbvio o que eu vou fazer com ele? Galego fica gritando, falando pro Chon parar e trazer o amigo dele. O Chon não tá nem aí, já vai levando ele pro mato. Galego fica desesperado, falando pro Chon não fazer isso. Só dá pra escutar os barulhos dos ossos quebrando dentro da caverna. Galego pensa que ele realmente fez isso. Começa a chorar pelo amigo dele. O pessoal do Galego pergunta se ele tá bem. Galego fica xingando o Chon, falando que ele vai pagar por isso. A Morena e a Xiaoxin percebem que o Chon tá voltando. Pra cada um de vocês que se transformarem em zumbis, todos vão ter o mesmo destino que aquele cara.